Graça e paz, querido. Mais uma vez juntos aqui para uma aula do PB. Dessa vez nós vamos abordar o livro de Levítico, o terceiro livro das Escrituras, o terceiro livro do Pentateuco. Então vamos lá, vamos começar falando a respeito do título do livro de Levítico. No hebraico, o nome do livro é Vaikra, que significa chamou o Senhor, seguindo aquele princípio que nós já vimos aqui nas nossas aulas, de utilizar as primeiras palavras do livro para nomear, para dar nome ao livro. Na Septuaginta, tradução das escrituras hebraicas para a língua grega, o livro recebeu o título de Leviticon. Por quê? Porque ele dá ênfase ao sacerdócio levítico. Então, na língua portuguesa, o título vem da Septuaginta aí, Levítico. A autoria do livro é creditada a Moisés. Há um versículo no Novo Testamento falando a respeito da lei de purificação do leproso, onde Jesus diz que essa lei havia sido dada por meio de Moisés. Olha só o que diz o texto. Disse-lhe então Jesus, Mateus 8,4, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Essa oferta que deveria servir como testemunho, ela é orientada dentro do livro de Levítico para que seja dada. E o texto diz que foi Moisés que orientou, Moisés que determinou. Então aí a gente defende a autoria mosaica do livro de Levítico. A data aproximada em que o livro foi escrito foi em 1440 antes de Cristo. E o tempo, aqui o período de tempo é de 30 dias aproximadamente. Quando aquela multidão de cerca de 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito, o primeiro ano eles passaram ali no monte. Os teólogos chamam esse período de período teológico, ou ano teológico, onde o povo precisava ser instruído quanto à adoração, quanto ao culto, quanto à maneira de se aproximar de Deus. E o livro de Levítico ensina ao povo a forma de se aproximar do Senhor, como essa nação deveria se aproximar desse Deus que os havia tirado da terra do Egito e os estava separando para ser uma propriedade peculiar dele mesmo. Vamos lá então. O tema do livro é a necessidade da purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. Esse livro mostra para nós que nós não nos aproximamos de Deus de qualquer maneira. Nós não nos aproximamos de um Deus santo de qualquer forma. Qual que é o objetivo do livro? O objetivo é convocar o povo para a santidade pessoal. Os muitos ritos são usados como auxiliares visuais para retratar o Senhor como Deus Santo e para enfatizar que a comunhão deve ser na base da expiação pelo pecado e de uma vida obediente. Esse é o objetivo do livro de Levítico. O tema do livro é a santidade do Senhor, sem dúvida alguma. Levítico 19, 1 e 2 vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, o tema santidade é o tema muito visto aqui dentro do livro de Levítico. E esse livro, queridos, revela para nós o sistema sacrificial do Antigo Testamento, como as ofertas deveriam ser feitas, por quais motivos as ofertas deveriam ser feitas. E pensando no sistema sacrificial, nós podemos afirmar o seguinte: as ofertas de sangue simbolizavam o princípio vicário de expiação do pecado através da doação da vida. Deus ensinava para o povo, através do sistema sacrificial, que uma vítima inocente precisava morrer para que o perdão alcançasse o seu povo. Sangue precisava ser derramado. E eu quero que você pense comigo aqui como era quando um judeu que vivia ali no acampamento, no deserto, junto com o povo, pecava. Ele então separava um animal, caminhava em direção até o tabernáculo onde estava o sacerdote,
via o sacerdote imolar esse animal, via o sangue desse animal, e então na sua mente ficava cravado como que a expiação era algo sério e como o pecado era uma coisa horrível, porque alguém precisava morrer para que o perdão alcançasse a sua vida. O sistema sacrificial representava arrependimento, fé, adoração e agradecimento. Vamos para um outro motivo aqui, para uma outra representação, ou para mais duas representações. Eles reconheciam e confessavam o direito de Deus sobre a vida e sobre os bens de todos os homens. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, disse o salmista, e o sistema sacrificial apontava para isso, em cada uma das ofertas que eles ofereciam ao Senhor. Uma outra coisa que o sistema sacrificial fazia era tipificar os vários aspectos da oferta definitiva de Cristo. O sistema sacrificial era importantíssimo no Antigo Testamento, porque apontava para o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, vamos ver as ofertas que existiam aqui, que foram orientadas por Deus ao povo a serem oferecidas. Vamos lá. O primeiro grupo de ofertas são chamadas ofertas de adoração. Esse grupo pode ser encontrado do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Levítico. Dentre elas estavam as ofertas queimadas, que simbolizava a dedicação da vida a Deus. Nessa oferta, o sacrifício era queimado por inteiro. Nenhuma parte era pega pelos sacerdotes ou era separada para os sacerdotes. Havia também as ofertas de cereais, que eram a consagração da produção, das colheitas a Deus. A terceira oferta eram chamadas ofertas de paz, que era uma expressão de agradecimento a Deus por partilhar com Ele e com os outros. Então esses três grupos de ofertas aqui, ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz, fazem parte desse grupo chamado de ofertas de adoração. Há um outro grupo de ofertas que são chamadas de ofertas de restauração. Elas estão em Levítico do capítulo 4 até o capítulo de número 7. Dentre elas estão a oferta pelo pecado, quando alguém pecava, oferecia essa oferta, e a oferta pela culpa, que também era oferecida quando os homens pecavam. A oferta pelo pecado falavam da restauração, a comunhão pelo sangue de um substituto. Você conhece aquilo que o Antigo Testamento já revelava. O pecado faz separação entre nós e Deus. E através da oferta pelo pecado, a comunhão era restaurada. E havia a oferta pela culpa, que era uma restituição pelos danos do pecado contra Deus e contra o próximo. Uma oferta que era oferecida a Deus. Há também um terceiro grupo de ofertas que nós podemos encontrar em Levítico, capítulo 14, que são as ofertas cerimoniais de purificação. Entre elas estão a oferta das duas aves, que era a purificação espiritual da contaminação de doenças físicas, e a oferta da novilha vermelha, que era a purificação espiritual de contaminações fortuitas. Então, o sistema sacrificial hebreu abarcava todos esses tipos de ofertas que nós acabamos de ver aqui. Havia também apontado ou orientado para o povo celebrar, dentro do livro de Levítico, as festas sagradas. Há um calendário hebraico das festas sagradas apontados dentro do livro de Levítico. Qual que era o objetivo das festas? Havia um objetivo político e social de manter a nação unida por meio de convocações regulares. Então, quando o povo subia a Jerusalém para celebrar as festas, quando o povo celebrava as festas juntos, havia aí um evento político e social também para manter a nação junta, unida, coesa, em comunhão. E havia também um objetivo religioso, que era adorar o Deus da aliança e lembrar o relacionamento com Ele.
É interessante que as festas apontavam para eventos históricos que Deus havia feito pelo povo, celebrava esses efeitos, mas nós que estamos aqui tantos anos depois de Cristo já, a gente sabe que essas festas também apontavam para Jesus Cristo e tem também um significado profético para nós. Então vamos lá, quais são essas festas? São 7 festas. Em primeiro lugar, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Lembrava o livramento da servidão e morte no Egito, e o fato do Senhor tê-los aceitado como seus primogênitos. A terceira festa aqui, festa das primícias, era dedicar ao Senhor toda a colheita da terra em que habitavam. Voltando um pouquinho, falando da festa de cima, você sabe que o sacrifício de Jesus Cristo aponta para a Páscoa. E essa festa das primícias aqui nos falam a respeito da ressurreição de Jesus, que foi a primícia daqueles que dormem, daqueles que morreram. A terceira festa é a festa do Pentecostes, ou festa das semanas. Ela era celebrada para agradecer a colheita da cevada e dedicar a próxima colheita do trigo ao Senhor. Era festejada com este objetivo. Mas você sabe que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Você conhece o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Havia também a festa das trombetas, que marca o início do ano civil e alertava a nação para o início do mês sagrado com suas importantes atividades. A festa do dia da expiação era um dia específico do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício a favor do pecado das nações. Era um dia muito especial, quando o sumo sacerdote saía de dentro e saía vivo. Sabia-se que Deus havia aceitado o sacrifício e então o povo celebrava o perdão de Deus sobre a sua vida. Então o dia da expiação era um dia para expiar quaisquer pecados ainda não expiados e simbolizava a eliminação divina desses pecados, purificando assim a nação por mais um ano. Há uma outra festa aqui, que é a festa dos tabernáculos, que comemorava a peregrinação de Israel pelo deserto e o cuidado que Deus lhes dispensou. Regozijava-se com a colheita do ano que passou e cumpriu os votos de ofertas voluntárias e agradecimentos feitos durante o ano. Tudo isso acontecia nessa festa específica, que era a festa dos tabernáculos. Ao olhar para essas festas aqui, essas 3 festas, a gente sabe que o dia da expiação está muito bem alinhado com o sacrifício de Cristo por nós. Nós sabemos, por exemplo, que a festa das trombetas apontam para um futuro, para o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. E a festa dos tabernáculos aponta para o fato de que Deus habitou entre os homens. Um versículo bíblico em João, capítulo 1, poderia ser dito muito bem que o verbo tabernaculou entre nós, que ele habitou entre os homens. Então, cada uma dessas festas apontam para coisas que Deus tinha feito ou estava fazendo pelo povo, mas também tem os seus significados proféticos à frente. Eu incentivo você a procurar mais a respeito, estudar mais a respeito, porque a nossa aula é uma aula curta e não dá para esgotar toda a riqueza dos livros bíblicos. Bom, PB já diz, né? Panorama bíblico. Eu espero que tenha sido edificante esse tempo para você. Eu aconselho você aí a compartilhar para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais aí do panorama bíblico, daquilo que o livro de Levítico revela para nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.